Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a formação e a ocupação do território brasileiro, mas mais especificamente sobre o século XVII e só sobre o século XVIII. É importante lembrar que sobre o século XVI nós já falamos na aula anterior, portanto, veja o vídeo anterior para você compreender como esse processo vai evoluindo. Vamos lá? Então, no século XVII, a gente precisa entender que nós já temos ali um território bastante ocupado no litoral, principalmente por causa do pau-brasil e da cana-de-açúcar, já ali no Nordeste e um pouquinho no Sudeste, e com alguns pequenos vilarejos no interior por causa das entradas e bandeiras. Então, a gente está falando também de uma importância, de uma gradativa interiorização do nosso território, que vai se dar muito forte a partir do século XVII e do século XVIII, que nós vamos conhecer uma expansão territorial rumo ao interior no Brasil. E um dos fatores importantes para isso, sem dúvida nenhuma, é a pecuária. Por quê? As criações de animais tinham a finalidade de auxiliar o trabalho nos engenhos e alimentar a população das regiões açucareiras. É importante a gente lembrar que está havendo, desde o século passado, o século XVI, um crescimento populacional devido ao povoamento. Lembre-se que antes os portugueses vinham, exploravam e voltavam. Vinham, exploravam e voltavam. A partir desse momento da cana-de-açúcar, eles vêm e precisam ficar porque precisam colher e moer e refinar e todos os outros processos. Então, o que acontece é que você precisava de mais gente, mais trabalhadores, e, obviamente, essa população ia crescendo gradativamente, de maneira ainda bastante lenta, mas precisava de alimentos. E esses alimentos precisavam ser produzidos aqui no Brasil, portanto, a pecuária começa a funcionar com essa finalidade. Então, começaram a se ocupar as áreas do interior das terras que não eram muito propícias para as lavouras de cana, principalmente a região que a gente chama do semiárido. Afinal de contas, a região litorânea, que a gente chama de Zona da Mata, e do agreste, do Nordeste, eram utilizadas para a produção de cana-de-açúcar, e o semiárido, porque eram terras planas, poderia ser utilizada para a utilização da pecuária. E a gente está falando de um processo de interiorização por todo o Nordeste. Outra coisa importante é que isso vai fazer com que surjam os primeiros núcleos de povoamento no interior, assim como caminhos e estradas que serviam como comunicação entre esses lugares, entre o interior e o litoral, entre as áreas de abastecimento e os núcleos de povoamento, os núcleos de fixação da população mais importantes, as grandes cidades, que a gente já falou, algumas delas que vinham surgindo na aula anterior. Então, outra coisa importante que começa a ser utilizada são as chamadas drogas do sertão. As drogas do sertão eram especiarias muito comuns do sertão nordestino e também do que a gente chama do meio-norte. Meio-norte é uma área de transição entre o Nordeste e a Amazônia, que já tem ali uma série de elementos, de frutos, de castanhas, e de folhas e de troncos que têm uma finalidade e eram muito utilizados pela população local, pelos indígenas locais e, obviamente, começam a ser utilizados pelos portugueses e os portugueses começam a enxergar neles um potencial econômico e, obviamente, começam a fazer expedições rumo a essas drogas do sertão, e essas drogas do sertão começam a fazer com que cada vez mais se penetre rumo ali por toda a região Nordeste. Então a gente está falando de toda a região Nordeste já bastante ocupada, pela cana, pela pecuária e pelas chamadas drogas do sertão. Nós conseguimos ver tudo isso aqui nesse mapinha. Então a gente consegue ver aqui a formação do território brasileiro, de acordo com as suas atividades econômicas, já se estabelecendo para além do meridiano ou do tratado, que a gente chama de Tratado de Tordesilhas. Então nós temos ali a ocupação portuguesa de terras a oeste, portanto nas terras que a gente conhece como terras, até aquele momento, espanholas. Ah, mas por que a Espanha não brigava por isso? Porque a Espanha também estava muito preocupada em explorar o litoral e as áreas de mineração lá dos Andes. Então, nessa área que, tirando os indígenas, não havia nenhuma competição. Se os portugueses ocupassem, não haveria resistência dos espanhóis, porque os espanhóis não estavam ocupando, pelo menos não em grande quantidade, essa região, não exploravam essa região. Então, essas drogas do sertão, e a gente fala de sertão, nós estamos falando também de Amazônia, apesar desse nome aí,
uma série de produtos. Então os portugueses iam navegando pelo rio Amazonas, rio adentro, né, e pelos seus afluentes, em busca de novos frutos, de novos troncos, de novas sementes, castanhas, entre outras questões, né? E tudo isso, obviamente, com a finalidade de ser vendido, né, para a Europa e também no mercado interno desse Brasil que vinha surgindo, com algumas já grandes cidades, como a gente pode ver aí, ó, algumas cidades cada vez maiores, né, se tornando importantes polos. Nós também vemos o papel da pecuária, né, bastante importante em algumas regiões, como a gente pode ver aí, ó, ao longo do Rio Parnaíba, ao longo do Rio São Francisco, nós conseguimos ver essa ocupação da pecuária que alimentava toda essa população brasileira. Nós também vemos ali as bandeiras, né, que a gente já discutiu nas aulas anteriores, também com uma presença bastante forte. Então a gente consegue perceber que o Brasil vai se tornando, né, um país cada vez mais interiorizado, primeiro ali pela parte alta, pela parte norte do Brasil, mas também com áreas bastante distintas e bastante ocupadas, com atividades econômicas já um pouco mais diversificadas do que eram, por exemplo, no século anterior. E aí o século XVIII vai inaugurar um novo período, importante também no período de interiorização e de ocupação do território brasileiro. Por quê? A partir desse crescimento, é importante a gente lembrar que nós não estamos falando disso, mas a população brasileira vai crescendo. Então você precisa de cada vez mais pecuária. E aí começou a se intensificar, principalmente devido ao crescimento das populações aqui na região sudeste, mais ao sul, ou seja, uma migração gradativa da economia do nordeste para o sudeste, vai tendo uma intensificação da criação de gado na região sul. E também, gradativamente, com a queda e o declínio da economia que a gente chama de canavieira, a economia da cana-de-açúcar, né? Outras atividades econômicas vão ganhando potência e vão se tornando os principais polos de segurança econômica do Brasil, como, por exemplo, a descoberta de jazidas de ouro e de diamante no que a gente conhece hoje como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, mas principalmente Minas Gerais. Então vão surgindo várias vilas, a população vai se concentrando e se organizando ao redor da mineração, que vai passar nesse século, né, no século XVIII, a partir de 1700 em diante, a ser a principal atividade econômica da colônia. E a cana-de-açúcar vai perdendo a sua importância, principalmente porque ao longo das invasões holandesas, né, as sementes de cana, a forma de plantação e a economia da cana foi apreendida pelos holandeses e eles começaram a replicar ela na América Central. E da América Central, a distância e a economia entre a América Central e a Europa era mais barato. Portanto, o Brasil vai perdendo a concorrência em relação aos holandeses na venda do açúcar para a Europa. Então, com essa atividade econômica surgindo já no Sudeste, na região das Minas Gerais, o governo português começa a pensar que não adianta nada a gente ter uma capital em Salvador, porque Salvador era a capital quando a economia girava em torno de Salvador com a cana, com a pecuária. Agora nós temos a economia surgindo no Sudeste. Né? O dinheiro está rolando no Sudeste. Nós precisamos de uma ocupação, de uma capital que esteja próxima do dinheiro. E aí, uma cidade que já existia, né, passa e é alçada ao status de capital. E essa cidade, obviamente, é o Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro? Por duas questões. Primeiro, que o Rio de Janeiro é próximo de Minas Gerais e se estabeleciam rotas, né, as que a gente chama de estradas do ouro, que ligavam Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, principalmente. E o Rio de Janeiro, por ser uma área litorânea, também tinha uma grande possibilidade de criação de um porto que seria responsável por levar toda essa produção mineira para a Europa. Então, estradas e caminhos foram abertos para levar a produção até o porto. E também o gado, né, a carne para os núcleos urbanos. Gradativamente, a partir desse processo, principalmente por causa da descoberta de ouro no Mato Grosso, em Goiás, e também por causa das drogas do sertão, que já existiam desde o século anterior, né, nós conseguimos e começamos a ver uma gradativa aumento do território brasileiro em relação rumo ao interior, ou seja, o território brasileiro vai ultrapassando o Tratado de Tordesilhas e vai ganhando contornos cada vez mais próximos do que a gente tem como atualidade. Outro fator importantíssimo também
é o papel dos jesuítas, das missões jesuítas que existiam no Brasil e tiveram muito poder, né, principalmente durante o século XVII e século XVIII. O que são as missões jesuítas? As missões jesuítas eram estabelecimentos, né, que eram colocados bem no meio das florestas, né, próximos a grandes aldeamentos indígenas, onde padres jesuítas tinham duas funções. Primeira coisa, ensinar o português e a religião católica aos indígenas. Mas qual era a finalidade disso? Transformar os indígenas em trabalhadores, para que os indígenas começassem a viver como portugueses, a entender o trabalho como uma forma de libertação da alma, uma forma de libertação e de proximidade do céu. Então você tem uma espécie de catequização, não só religiosa, mas cultural do indígena. E, obviamente, essas missões vão se tornar ocupações e missões grandes que vão se tornar vilarejos, e esses vilarejos vão precisar de pecuária, e esses vilarejos vão precisar de agricultura ao seu redor para alimentar toda aquela missão, e isso, obviamente, vai fazendo com que essas missões vão ganhando espaço. Nós podemos ver aqui um mapa das missões brasileiras, né, e missões espanholas que também eram muito comuns. Olha aí como é que essas missões avançam o Tratado de Tordesilhas, né, e fazem com que os contornos do território brasileiro vão ganhando outras formas, porque nós estamos falando aí exatamente desse processo de interiorização. Então, quando a gente fala de interiorização, a gente já consegue ver, né, ao longo de todo o século XVIII, um território muito parecido com o território que nós temos hoje. Por quê? Nós temos uma interiorização econômica, ou seja, atividades econômicas já não estão mais restritas somente ao litoral, como eram anteriormente ao longo dos séculos anteriores. Nós temos, por causa dessas atividades econômicas, uma diversidade de povoados, vilas e cidades no interior, principalmente destacando a região ali do sudeste e do centro-oeste, principalmente ao redor de Minas Gerais, em que vai se centralizar durante muito tempo essa ocupação e essa economia ao longo de todo o século XVIII. Então a gente consegue ver, analisando esse mapa aí, uma diversificação daquelas atividades econômicas que já existiam, né, ao longo de todo o século, dos séculos anteriores, mas que elas estão mais dispersas e colocadas em diversas outras regiões, principalmente com a expansão para o centro-oeste, que a gente consegue ver agora através da mineração e da pecuária, né, como a gente pode ver ali na região centro-oeste, onde hoje nós temos ali o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul e Goiás. Nós conseguimos ver tanto a mineração quanto a pecuária, e nós conseguimos ver também a pecuária muito importante na região sul, ali principalmente no Rio Grande do Sul, em áreas ali do que seria hoje Santa Catarina e Paraná. E aí a gente fala mais especificamente da importância da economia mineradora no Brasil. Em qual é a grande importância dela? Ela é fundamental para a gente entender os rumos que o Brasil vai tomar, né, tanto atualmente, né, com essa concentração econômica no Sudeste, quanto também ao longo de todo esse processo de evolução que a gente vem discutindo ao longo dessas aulas. Então, houve uma mudança de eixo econômico do litoral nordestino para o interior do Sudeste, principalmente Minas Gerais, e a sede, obviamente, o Rio de Janeiro, porque era o porto, a finalidade de exportação. Outras atividades secundárias oriundas, né, que têm origem na mineradora, vão surgindo, como, por exemplo, os bancos começam a surgir, né, outras atividades, mercados, né, outros comércios associados a essas cidades. As cidades começam a crescer bastante ali próximo a Minas. E também a gente tem, por causa dessa atividade mineradora, uma expansão rumo ao centro-oeste. A gente consegue ver ali principalmente as áreas de mineração, né, com os quadradinhos nesse mapa, e a gente vê ali como elas estão no interior do Sudeste e no interior ali, no meio, no coração do Brasil, no centro-oeste. Então a gente vê a importância da atividade mineradora para a mudança de eixo e para a interiorização do Brasil, porque a atividade mineradora também vai criar povoamento e vai criar cidades, vilas que vão crescer e se tornar cidades importantes no Brasil até hoje. Então, esse século XVIII, né, ele se caracteriza com uma incorporação principalmente de novas áreas no território brasileiro, seja pelo Tratado de Utrecht, que a gente consegue ver o Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso. Só que o mais importante de todos é o Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, bem no meio do século.
que utilizava já os conceitos diferentes. Por quê? Ele utilizava os conceitos utilizando os acidentes geográficos e os limites naturais, já é uma coisa importante, mas principalmente a posse efetiva da terra. Ou seja, tanto o Brasil quanto a Espanha, né, que estava surgindo, Portugal e Espanha, acreditaram, então, olha só, esse Tratado de Tordesilhas não faz mais sentido. Vamos delimitar novas fronteiras? Quais são as fronteiras? Aquilo que nós estamos ocupando é nosso, aquilo que vocês ocupam é de vocês. Né? Então, com isso, o território brasileiro avançou muito para o oeste, como a gente pode perceber, do meridiano ou do Tratado de Tordesilhas para o oeste, e se estabeleceu novas cidades, porque o Brasil já estava sendo explorado ali pelos portugueses. Por que a Espanha aceitou isso, perder terras? Porque a Espanha tinha feito a mesma coisa em outras áreas, né? Principalmente ali na região da África, né? Porque eles também eram colonizadores daquela região. Então a Espanha, né, avançou em territórios europeus, tanto em outras áreas, portanto os portugueses avançaram em territórios espanhóis aqui no Brasil. Então nesse tratado a gente começou a receber novos territórios, como por exemplo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, áreas ali em relação ao Tocantins, né, ao Amazonas, entre outras regiões, se tornam território agora de Portugal, território brasileiro, que seria brasileiro, obviamente, a partir do século seguinte, quando a gente vai se tornar independente. Bom, pessoal, aqui eu coloco uma foto para a gente poder finalizar essa aula de uma das principais cidades, né, que movimentaram a economia ao longo desse século XVIII, que foi a cidade de Ouro Preto. Né, a cidade de Ouro Preto, que era uma das principais cidades, uma das regiões mais ricas. A gente consegue ver ali a arquitetura característica desse século, né, orientada ali e construída a partir das riquezas geradas pelas minas que eram descobertas, né, e que trouxeram toda a economia brasileira para o Sudeste. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse processo de interiorização do Brasil e a importância do ciclo da mineração para uma mudança completa, né, econômica e uma mudança complexa do território brasileiro. Um abraço, pessoal, e até mais.